Jesus, o Senhor da nossa admiração. João capítulo 3, tá bom? Versículo 30, esse nós vamos continuar aqui estudando, como nós estamos fazendo aos domingos à noite aqui, o Evangelho de João, tá bom? Porque a gente vai observar no Evangelho de João, justamente que nós somos convidados, né? A partir do momento do novo nascimento em Cristo Jesus, a partir do momento da salvação, a viver uma vida nele. A vida está em Cristo. Esse é o grande desafio para todo o crente, uma vida em Cristo. E algo que é transformado também na nossa vida é justamente a nossa admiração. E aqui nós vamos observar isso essa noite, porque a admiração justamente nos leva à atração, a seguir algo. Voltamos a nossa atenção para aquilo que nós admiramos, ok? Ok? A Linda, ela voltou a sua admiração quando ela me encontrou. Ela me admirou e se apaixonou. E aí, olha que deu. Tô casado com ela. A gente se casou, tá bom? Brincadeira, querida. Te amo, tá bom? Mas é mais ou menos assim, tá bom? É isso. A admiração leva a essa atração, seguir algo, né? Seguir uma pessoa. A gente volta a atenção ao nosso coração, a nossa esperança para aquilo que nós admiramos. Não é à toa que as redes sociais, né, fazem tanto sucesso, pois ela mexe com a nossa atração, com a nossa admiração. Ela nos atrai. E você vai seguir, tem um perfil específico aí que você vai admirar. Por exemplo, a Isabela briga comigo que as minhas redes sociais, ela é infestada, né, de canais sobre bicicleta. Porque eu admiro, né? Eu gosto de pedalar, apesar da minha não estar pedalando nos últimos tempos, né? Que a minha bicicleta está presa numa loja lá em São Paulo por causa da garantia da quarentena. Até minha bicicleta ficou em quarentena. Mas eu sigo aí, eu admiro esses canais de bicicleta, né? E você vai ter outras coisas. Então, só dando um exemplo disso, né? Também há um outro lado de que nós buscamos admiração e somos realizados, né? Quando outros também admiram aquilo que a gente admira, não é verdade? Quantos de nós, né, não compartilhamos? Quantos de nós não indicamos pessoas e coisas que nós admiramos? E justamente essa admiração é quase que uma força irresistível, né? E nos faz considerar, sem dúvida, algo especial. E também nós, muitas vezes, buscamos a admiração. Queremos sim, né, ser admirados, queremos sim ser vistos. Quanto mais... e muitas vezes essa admiração tem essa mistura até de uma devoção. Por isso, meus queridos irmãos, a vida em Cristo, ela justamente direciona a nossa... A vida em Cristo direciona a nossa admiração para Cristo e sua obra. E João Batista aqui, mais uma vez, João Batista entra em cena no capítulo 3, porque agora ele vai corrigir os corações daqueles que reivindicavam admiração para si, mas João Batista vai corrigir os seus discípulos e direcionar toda a admiração para a pessoa de Cristo, para a missão de Cristo. E nós vamos observar que João Batista corrige isso, essa busca pelos seus discípulos no seu coração, e vai canalizar isso para a pessoa e missão de Cristo. E aqui nós vamos aprender essa lição fantástica com ele, essa correção de direção que nós deveríamos fazer o nosso coração aqueles que vivem em Cristo Jesus. E tudo isso começa lá em João capítulo 3, versículos de 22 a 26, né? Quando diz assim, João, né? Não João Batista, mas o Evangelho de João. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial.
Eles se dirigiam a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Olha só que interessante, porque agora nós vamos observar João Batista corrigindo a admiração dos seus seguidores e direcionando essa admiração a Cristo Jesus, e tudo isso dentro de um contexto de uma discussão sobre a purificação. E essa discussão justamente revela esses corações, o coração dos discípulos de João Batista, que reivindicavam para si essa admiração, ou para aquele, ou para o mestre ao qual estavam seguindo, no caso de João Batista. João estava em Jerusalém, né, uma região da Judéia, e se deslocava provavelmente para uma região mais afastada da Judéia, uma região ali, como alguns comentaristas entendem, ser uma região mais rural da região da Judéia. E é interessante porque somente o Evangelho de João menciona que Jesus aqui estava batizando, mas nós vamos observar no capítulo 4, que nós vamos ver mais alguns domingos para frente, que descreve que o próprio Senhor Jesus não desempenhava essa função, e apenas os seus discípulos, ok? Apesar de Jesus estar aqui com os seus discípulos dentro desse contexto de batismo, e não era uma palavra que justamente significava um local de muitas águas, né? De fontes, provida aqui de muitas águas, né? E o destaque agora é justamente que muitos entendem aqui, muitos querem fazer aqui uma menção à importância do batismo, desse cerimonial que João aqui, inclusive, estava fazendo, tá bom? Inclusive, algumas coisas que alguns perguntam assim, mas os batistas vieram de João Batista? Não, não é essa a ideia. A Igreja Batista não veio de João Batista, tá bom? Que muitas vezes as pessoas ensinam isso de modo equivocado, tá? Mas aqui há um debate, né, sobre essa questão, sobre o mérito, né, da administração de Jesus. Não é uma discussão entre o mérito sobre o batismo de Jesus e o batismo de João, mas justamente sobre a questão da purificação que estava ocorrendo. Há uma série de tipos de métodos de purificação, com tanques de banho, jarros destinados à reserva de água para purificação, e os discípulos agora de João Batista, ao se encontrar agora com essa pessoa, com esse certo judeu, eles começam agora uma discussão sobre a purificação cerimonial. Esse é o cerne da questão. A discussão não é... e aqui há uma ironia dentro deste contexto. Apesar da discussão se referir aos métodos de purificação, a um tipo de purificação aqui, que a gente não sabe ao certo, mas que se relaciona ao batismo, a discussão deles não tem nada de pura. Essa é a ironia. A discussão não é pura entre eles, pois por parte dos discípulos está agora em jogo a vaidade de quem tem razão, a competição, a ostentação, a fama, o zelo extremado por cerimônias, a fim de mascarar aquilo que é ruim no coração. Só lembrando que as pessoas, e muitos desses rituais de purificação, alguns deles eram realizados quase que diariamente, de pessoas se banhando num ritual para que assim para que de alguma forma se sentissem mais puros, purificados. E nós vamos observar que agora Jesus Jesus vai mudar esse tipo de coisa. Mas a ironia dessa discussão é que o coração deles revela uma preocupação muito maior com a fama, com aquilo que Jesus estava fazendo, quase que numa competição para com o seu mestre João Batista, do que necessariamente, né, a preocupação com a purificação do coração. É interessante isso. É interessante, meus queridos irmãos, que o que está em jogo aqui é a admiração, é a apreciação das pessoas que estão se desviando de João Batista para Jesus.
Os discípulos estão incomodados com isso, porque as pessoas agora passam a apreciar, a admirar muito mais Cristo Jesus que o próprio João Batista. E os discípulos de João Batista agora, eles ficam perturbados com isso. Por isso que eu digo que essa discussão não é nada pura. Apesar de estarem discutindo o assunto sobre essa metodologia de purificação. Uma cerimônia bonita que mascara um coração feio e pecaminoso, vaidoso, apegado ao sucesso, ao apreço às pessoas e à consideração das pessoas, ao sucesso ministerial de João Batista. Sem contar o poder de Cristo Jesus de cativar e atrair as pessoas, de atrair a atenção das pessoas. Era um ritual externo que simbolizava algo que estava ocorrendo internamente na vida de uma pessoa, mas agora ele passa a ser deturpado por causa dos ciúmes, da vaidade, uma discussão quase que teológica aqui. Essa discussão entre os discípulos de João Batista e esse judeu, que nós não temos o nome aqui narrado, é muito semelhante à discussão de seminarista. Eu fiz seminário, e quando a gente entra no seminário, eu fiz 5 anos de teologia, depois fiquei mais 1 ano no seminário trabalhando, né? Mas quando a gente entra no seminário, logo no primeiro semestre, nós seminaristas achamos, né, agora não mais seminarista, mas a gente seminarista acha que ele sabe tudo. E alguns seminaristas, né, por exemplo, alguns vão lembrar e já estudaram e foram alunos, por exemplo, do Carlos Oswaldo, falecido Carlos Oswaldo, do Paulo França, outros, né, grandes teólogos, Granconato, e muitos dos alunos, né, como eu também, achávamos que sabíamos mais que eles. Essa petulância, né, essa arrogância. E aí entrávamos numa discussão interminável, muitas vezes, uma discussão teológica interminável, não é? E nós ficávamos apegados a essas personalidades, admirando, né? Eu me lembro que a gente até fazia uma brincadeira, muitas vezes ali, a gente fazia o tarefão lá no seminário, e aí tinha algumas pessoas designadas para limpar a sala do Carlos Oswaldo, né? A gente trabalhava lá no seminário. E aí a gente brincava, olha, a gente precisa tomar cuidado quando a gente entra no Santo dos Santos, né? O Carlos Oswaldo era o reitor do seminário. A brincadeira de seminarista. Como a discussão, que não era brincadeira, mas uma discussão séria aqui, dos discípulos de João Batista com esse judeu, que passam agora a discutir sobre um assunto pertinente, sobre a pureza, sobre os rituais de purificação, mas de maneira impura. Pura vaidade. Pura vaidade de coração. E aqui, meus queridos irmãos, esses discípulos agora reivindicam essa admiração. Essa admiração que deveria ser dada a quem? A João Batista? Não, a Cristo Jesus. Por isso agora nos versículos de 27 até o 30, João Batista vai direcionar a admiração dos seus discípulos para a pessoa de Cristo Jesus. E aqui é impressionante a forma como João Batista faz isso. Onde ele poderia simplesmente se apegar, né, a esses ciúmes dos seus discípulos, ele corrige o coração desses seus discípulos e diz, olha, vocês estão errados, vocês precisam direcionar essa admiração àquele que eu anunciei. Diz assim o texto. A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua.
Esses versículos explicam explicam por que as multidões passaram agora a seguir Cristo Jesus. E o que está implícito aqui, destacado por João Batista, é justamente a soberania de Deus nessa história toda. Por trás da declaração de João Batista aqui, está justamente a soberania de Deus. Em justamente agora entender essa soberania. E aqui é uma coisa bastante interessante e importante para nós cristãos, que ficamos admirados com a soberania de Deus. Mas muitas vezes nós queremos limitar essa soberania de outra forma. Eu acredito na soberania, mas Deus precisa fazer aquilo do jeito que eu quero, como eu quero. Não é isso. Se Deus é soberano, Ele é soberano. Ele não vai fazer aquilo que nós queremos ou aquilo que nós desejamos. Deu para entender? Está claro isso, irmãos? Esse é o entendimento. Se Deus é soberano, se existe aqui, como descrito aqui por João Batista, justamente implícito nessas declarações, todo dom vem dos céus, incluindo um chamado para uma posição particular dentro desse plano de salvação. E João entendia isso. João Batista entendia que ele não era o Cristo, como ele afirmou, mas entendia que dentro desse plano de salvação, quando chega o Messias, ele tem uma pequena parcela, um papel nisso aqui. Uma posição particular. Não de Messias, não de Salvador revelado ao mundo, mas algo diferente. João Batista, ele era, sem dúvida, alguém diferenciado e parece que alguém, inclusive, famoso, reconhecido já por essa ocasião. Mas Jesus começa a se destacar agora. E João entende isso e direciona seus discípulos, a admiração aos discípulos, quer corrigir o coração dos seus discípulos, direcionando isso para Cristo Jesus. Porque ele entendia e reconhecia o seu chamado. Ele prefere reconhecer o seu chamado sem deixar-se levar pela cobiça. João Batista está ensinando que não faz o menor sentido invejar o ministério do próprio Messias. E que se ele fizesse isso, revelaria justamente estaria justamente anulando, né, o seu próprio ministério e aquilo que Deus propôs para ele. João Batista não se deixa levar pelo descontentamento inflamado dos seus discípulos, pelos ciúmes dos seus discípulos, sobre o ministério que Deus propôs para ele. E justamente ele não se deixa enganar por um jogo quase que diabólico e satânico, que é o jogo da vaidade. Se existe algo que o diabo sabe justamente lidar e nos tentar, é a nossa vaidade. E João deixa claro que ele não vai entrar neste jogo, porque ele sabe que o seu ministério foi dado por Deus, é um ministério vindo dos céus, ele é um ministério agora vindo de Deus, dentro desse plano soberano maior de redenção da humanidade. João Batista tinha uma pequena parcela para anunciar algo muito maior daquilo que ele era e daquilo que ele estava anunciando. Ele deixa claro para os seus seguidores que ele não era o Cristo. E que eles não precisavam se perturbar pela popularidade de Cristo. Justamente porque ele não é o Cristo. Diferente de muitos pregadores que nós temos por aí, né? Para quem a humildade é pouco mais que uma presunção, João estava falando sério e não uma falsa modéstia aqui. Jesus recebeu, né? Tanto João quanto Jesus receberam aqui funções do céu. E João estava satisfeito com a sua função: anunciar o Messias. O Messias chegou, o Messias estava se apresentando. E agora é necessário que ele cresça
e eu diminua. E ele usa essa parábola aqui, essa pequena parábola do noivo, que fica contente quando a cerimônia do seu amigo ocorre sem problemas. Eu me lembro de uma vez, hoje em dia os casamentos são bem diferentes de quando eu me casei, porque antigamente nos casamentos a gente contava com os amigos, a gente era... o casamento antigamente era um pouco mais simples, né? Hoje em dia você paga lá a empresa, né? Você faz um contrato, as empresas fazem os cálculos de pessoa e te cede ali a alimentação, né? Os refrigerantes e tudo mais, e fica tudo perfeito, não é? Mas antigamente não, a gente contava com os amigos. Então a gente contava com os amigos para ajudar a servir, para servir o lanchinho, né? E era assim. E eu me lembro que eu fiquei num casamento de um dos meus amigos, responsável por uma parte da festa. E na festa nós descobrimos que o refrigerante ali não ia dar para todos os convidados. E o meu amigo estava se casando, ele não poderia se preocupar com isso. E como eu era responsável, o que eu fiz? Corri no próximo supermercado aberto que tinha, inclusive naquela época não tinha nem, o supermercado não ficava aberto até tão tarde como fica hoje. E ali eu comprei um pouco mais de refrigerante para justamente atender a demanda dos convidados do meu amigo noivo. E ele nem ficou sabendo desse problema. Ele nem passou pela cabeça dele que ia faltar refrigerante para os convidados. E eu fiquei muito feliz de poder fazer isso. E ele foi para a lua de mel, né? E ele nem sabe disso. E é mais ou menos essa ilustração aqui que João Batista se coloca justamente para descrever agora que o noivo é que está em destaque. A proeminência de Jesus, por mais perturbadora que possa parecer para os discípulos de João Batista, é uma satisfação para ele. Ele se alegra em ver Jesus Cristo se tornando admirado pelas pessoas, sendo seguido pelas pessoas. Ele estava feliz com o seu chamado e realizar aquilo para o qual aquilo foi proposto para a sua vida. João Batista estava satisfeito com o seu chamado. O mestre menor, João Batista, sendo um mestre menor, estava apreciando ou satisfeito, direcionando a admiração para um mestre maior que é Cristo Jesus. E João Batista entendia que o seu ministério não era para atrair as multidões ou para adquirir a admiração, a apreciação das pessoas, mas Cristo sim. E ele estava feliz com isso. Diferente, né? Interessante também que diferente de um trabalho, esse envolve um chamado específico. João Batista, ele não se leva agora pela indignação dos seus seguidores, mas ele está contente com o seu chamado. E não se desvia daquilo para o qual Deus havia proposto. Irmãos, que ensinamento fantástico isso. Ele não usurpa, né? Ele não tenta se meter naquilo que Deus não o chamou, mas também ele não é covarde para não fazer aquilo que ele não deveria fazer. Olha só que interessante, e João Batista entendia o limite do seu chamado. Ele entendia, inclusive, que o seu chamado, que o seu ministério tinha um tempo determinado. E aqui há um ensino precioso para nós. Nós não podemos almejar aquilo que Deus não propôs para as nossas vidas, porque dentro desse contexto há soberania. E aqui nós corremos o risco de, assim como os discípulos de João Batista, trilhar um caminho de vaidade. Ao mesmo tempo, nós não podemos ser covardes e nós não fazermos aquilo que Deus propôs para fazer. E aqui, irmãos, muitas vezes as pessoas ficam
frustradas, né? Ai, mas eu queria ter um ministério, uma igreja com 1.500 membros. Olha, eu queria ser membro de uma igreja, olha, que tivesse esse aparato. Olha, eu queria ter uma igreja com um engenheiro de som, uma equipe assim, essa... E aí, irmãos, é o que nós temos, graças a Deus por isso, graças a Deus, e eu louvo ao Senhor Deus pelo ministério que Ele me deu. Não é verdade? E Deus dá um ministério que Ele sabe que é aquilo que a gente vai lidar. Essa é a soberania de Deus. Mais que isso, precisa Deus mostrar a sua vontade e o meu entendimento disso, e a julgar se eu não estou apenas correndo atrás disso por uma questão de vaidade. Mas o que João aqui fica contente, e eu quero destacar isso para você, e o que você deveria ficar contente essa semana, é que a vida dele aponta para algo muito maior, para que as pessoas admirem a Cristo Jesus. Que fantástico é isso, que alegria deveria ser isso. A alegria não nas minhas realizações, naquilo que eu sou capaz de fazer, mesmo que para Jesus. Mas a alegria consiste em ver as pessoas admirando Jesus por causa de Jesus. E aí faz sentido a última frase. É necessário que ele cresça e eu diminua. Nós temos a capacidade de realizar um trabalho para Jesus, em nome de Jesus, de forma maravilhosa. E isso é fantástico. E nós, muitas vezes, começamos bem. E as pessoas, mas aqui nós precisamos tomar bastante cuidado, porque o risco é que as pessoas podem, assim, admirar o nosso trabalho e esse trabalho ofuscar a admiração por Cristo Jesus. Como é que eu sei que o meu trabalho está tendo sucesso? Como é que eu sei que a minha vida em Cristo está tendo sucesso? Quando as pessoas estão admirando Cristo. Quando Ele está crescendo e eu diminuindo. Legal isso, não é verdade? E o mais impressionante é que agora João Batista fica alegre com isso. Ele não fica alegre com o seu ministério, ele não está alegre com o resultado, com as pessoas seguindo, ele está alegre porque as pessoas estão se admirando de Cristo Jesus. Olha só que interessante, ele está se alegrando porque as pessoas estão deixando ele de lado e passando a seguir Cristo. Fantástico. Nessa semana que estamos começando, que assim o Senhor nos ajude a ficarmos alegres, satisfeitos, né? Quando o seu filho, por exemplo, começa a reconhecer as virtudes e as grandezas de Deus. Isso é fantástico, meus queridos irmãos. Quando a esposa e o marido, quando nós começamos a reconhecer, as pessoas começam a ver, como nós cantamos na primeira música aqui deste culto, quão grande é o nosso Deus. Isso deveria nos alegrar. Isso deveria nos alegrar. Olha que fantástico é isso. Onde agora nós estamos diminuindo e Jesus crescendo. Mas por último, João Batista aqui também direciona a admiração dos seus discípulos, corrigindo o coração dos seus discípulos para a missão de Cristo Jesus. Ele diz assim: aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala com quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala das palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João Batista termina essa correção para com seus discípulos, justamente explicando agora quase que todo o capítulo 3, nessas últimas declarações aqui.
João vai descrever que o ministério de Cristo Jesus é muito maior que o ministério dele. As comparações não se relacionam. Há muitas vezes as comparações que nós fazemos, comparações pragmáticas que nós fazemos de ministérios. A comparação agora que João Batista faz é que o ministério de Cristo Jesus é o ministério que vem e que tem origem nos céus. O ministério de Jesus Cristo tem origem nos céus. Ele é maior, o ministério de Cristo Jesus é maior que o seu próprio ministério, porque ele tem origem nos céus. O novo nascimento agora pode ser experimentado não pelas coisas terrenas, pelo batismo proposto por João Batista, mas agora por esse ministério que veio dos altos céus. Em contraste com outros ministérios deste mundo, o ministério de Jesus vem de cima e está acima de todos os ministérios. No contexto imediato agora, João Batista deve diminuir, porque justamente o seu ministério é um ministério terrestre. Pertence a este mundo, pertence a esta terra, mas o ministério de Cristo Jesus, ele pertence a um plano superior. Ele vem de um outro, ele vem justamente dos céus. E é um ministério que João Batista não poderia oferecer. É um ministério de novo nascimento, é um ministério de restauração de vida, é um ministério agora, como nós vimos na história de Nicodemos nas últimas 2 semanas, um ministério de nascer de novo. E somente Cristo Jesus pode falar com a autoridade das coisas do céu, porque justamente ele veio dos céus. Ele testifica das coisas dos céus, porque ele veio de lá. Ele não estava aqui neste mundo e foi aos céus e depois voltou para nós aqui para dizer como é que é lá. Não, ele veio justamente de lá. E agora, meus queridos irmãos, João Batista vai direcionar esse tipo de coisa, onde Deus dá o Espírito sem medida para o Filho, para que justamente desenvolva agora este ministério. E justamente descreve aqui esse relacionamento entre o Pai e o Filho, e agora justamente essa capacitação do Espírito sem limitações. E entrega tudo nas mãos de Cristo Jesus. É isso que João está dizendo. Olha, o ministério de Cristo Jesus, o ministério desse que vocês estão questionando, que vocês estão enciumados, ele é muito maior. E ele termina essa admoestação, essa exortação, justamente apontando para que essa preocupação para com seus discípulos, apontando a isso. Olha, quem crê no Filho, se vocês não creem no Filho, não verá a vida. E a ira de Deus permanece sobre ele. Agora, quem crê no Filho tem a vida eterna. É muito legal isso, porque João Batista está dizendo, olha, se vocês continuarem apenas me seguindo e crendo no que eu estou dizendo, vocês não têm a vida eterna. Porque a minha parte eu já fiz, eu já direcionei, eu já disse quem era agora, quem é o caminho, quem vocês devem seguir, quem é a luz que deve iluminar a vida de vocês, quem é a vida, quem vai dar a vida para vocês. Vão para lá. Não tenham ciúmes daquele que está batizando, junto com seus discípulos batizando ali. Não fiquem enciumados com isso. Quem crê tem a vida eterna. O ministério de Jesus, agora, é muito maior. Apesar de muitas vezes alguns se apegarem, como os discípulos aqui de João Batista, se apegando aos rituais, se apegando às personalidades, à admiração à pessoa, aos ciúmes, queridos irmãos, há um tipo de ministério. E aqui precisamos tomar cuidado aqui. Muitos ministérios, eles são importantes,
Mas existe um ministério maior que veio dos céus. O ministério de casais, ele é importante. O ministério de jovens, ele é importante. O ministério com crianças, ele é importante. O ministério de acampamentos, ele é importante. O ministério com uma organização missionária é importante. E ele pode adquirir sucesso, mas nada disso sobrepõe ao ministério maior que vem dos céus, que é Cristo Jesus. É isso que nós devemos direcionar. É ao Filho que nós devemos direcionar a nossa admiração. Por isso, meus irmãos, ele termina este capítulo dizendo: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem o rejeita, o Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Queridos irmãos, que você possa, nesta semana, justamente tornar Jesus Cristo Senhor da sua admiração. Uau, pastor, eu estou admirado como o Senhor. Eu até tenho alguns irmãos que brincam. Olha, pastor, que legal. Tem um pastor youtuber agora, né? Obrigado, muito legal. Mas a admiração é do Senhor. Olha, pastor, que igreja fantástica. Olha, pastor, que bacana isso. Que legal esse projeto. Que bacana, mas isso tudo aponta para Cristo Jesus. Olha, as pessoas vão te elogiar, poxa, mas nessa pandemia, como você está calmo, como você está tranquilo. Olha, eu queria ter a sua clareza, o seu entendimento das coisas. Que bacana, isso é muito legal, mas aponte para Jesus Cristo. Olha, tem alguém maior. Ok? Que o Senhor nos ajude, meus queridos irmãos, que o Senhor assim se torne o Senhor da nossa admiração. E quantos de nós podemos assim ficar admirados diante desses últimos 3 meses que nós temos vivido? Quanto admiração deve ser colocada na pessoa de Cristo Jesus? Quanta da nossa admiração, da nossa devoção precisa ser colocada na pessoa do Filho de Deus, do Messias, de Cristo Jesus? Que Ele seja o Senhor da nossa admiração. Que o Senhor seja aquele que nós possamos... Que o Senhor Jesus seja aquele que a gente deposite toda a nossa admiração, onde cada dia nós aprendemos com Ele a sermos um melhor crente, e nunca se viu tão necessário agora nós admirarmos. E as pessoas, meus queridos irmãos, têm admirado políticos, ministros, o doutor cientista daqui e acolá, mas eu admiro a Cristo Jesus. Se você admira a Cristo Jesus, dá um amém aí no chat e louve ao Senhor por isso. E peça para que você continue colocando a sua admiração, o seu coração, a sua devoção em Cristo Jesus. Porque você volta a sua atenção para aquilo que você admira.